Olá pessoal, eu sou Bruno Guazelli Batista e hoje iremos dar sequência ao nosso curso de Auditoria e Segurança de Sistemas de Informação, onde iremos abordar os fundamentos da auditoria de sistemas de SI. Antes de iniciarmos uma análise mais intrusiva sobre os fundamentos de auditoria de sistemas de informação, é necessário entender a evolução ocorrida dentro dessa área. O primeiro computador eletromecânico foi construído por Zuse. Em 1936, esse engenheiro alemão construiu, a partir de relés que executavam os cálculos de dados lidos em fitas perfuradas, o chamado computador Z1. Zuse tentou vender o computador ao governo alemão, que desprezou a oferta, já que não podia auxiliar no esforço de guerra. Os projetos de Zuse ficariam parados durante a guerra, dando a chance aos americanos de desenvolverem então seus próprios computadores. Foi então na Segunda Guerra Mundial que realmente nasceram os computadores atuais. A Marinha dos Estados Unidos, em conjunto com a Universidade de Harvard, desenvolveu o computador Harvard Mark I, projetado pelo professor Harvard Aiken, com base no calculador analítico de Babbage. O Mark I ocupava 120 metros cúbicos aproximadamente, conseguindo multiplicar dois números de 10 dígitos em 3 segundos. Simultaneamente e em segredo, o Exército dos Estados Unidos desenvolveu um projeto semelhante, cujo resultado foi o primeiro computador a válvulas, o Electronic Numeric Integrator and Calculator, chamado ENIAC. Esse computador era capaz de realizar 500 multiplicações por segundo, o que para a época era um avanço gigantesco. Tendo sido projetado para calcular trajetórias balísticas, o ENIAC foi mantido em segredo pelo governo americano até o final da Segunda Guerra, quando foi anunciado ao mundo. No ENIAC, o programa era feito rearranjando a fiação em um painel. Nesse ponto, John von Neumann propôs a ideia que transformou os calculadores eletrônicos em cérebros eletrônicos. A ideia consistia em modelar a arquitetura do computador segundo o sistema nervoso central. Para isso, eles teriam que ter 3 características fundamentais. A primeira consistia em codificar as instruções de uma forma possível de ser armazenada na memória do computador. Von Neumann sugeriu que fossem usados 1s e 0s. Segundo critério consistia em armazenar as instruções na memória, bem como toda e qualquer informação necessária à execução da tarefa. Por fim, a terceira característica consistia em, quando um programa fosse processado, as informações deveriam ser buscadas diretamente na memória ao invés de serem lidas de cartões perfurados, o que agilizaria o processo. Esse é o conceito de programa armazenado, cujas principais vantagens são rapidez, versatilidade e automodificação. Assim, o computador programável que conhecemos hoje, onde o programa e os dados estão armazenados na memória, ficou conhecido como arquitetura de von Neumann. A partir de 1950, instituições e empresas comerciais começaram a expandir-se rapidamente. Consequentemente, os custos e o aumento da vulnerabilidade do sistema de processamento eletrônico de dados emanados do uso difundido de tecnologia de informação geraram a necessidade de auditores e sistemas. Com isso, auditores internos e independentes viram-se na necessidade de lidar com a questão de processamento eletrônico de dados, bem como a necessidade de aumentar as técnicas e as ferramentas de avaliação de sistemas. Grandes desafios começaram a surgir em torno de sistemas implementados. Assim, o feedback dos sistemas faz com que sejam ativadas novas estratégias empresariais visando a geração de informações qualitativas ou quantitativas para garantir o bom funcionamento do sistema em questão. Existem algumas evidências de que algum tipo de auditoria foi praticada em tempos remotos. Na Idade Média, por exemplo, para evitar desfalques, os monarcas exigiam a manutenção das contas de sua residência por 2 notários independentes. O objetivo nesse momento da história era evitar fraudes. A auditoria como profissão foi conhecida pela primeira vez na legislação britânica das Sociedades Anônimas de 1862. Ela era definida como um sistema metodológico e normatizado de contabilidade para a prevenção de fraudes e para permitir a revisão independente das contas das pequenas e grandes empresas. A partir daí, a profissão de auditoria cresceu e introduziu-se nos Estados Unidos desde 1900. De 1912 até 1940, houve uma grande disseminação da utilização da auditoria na contabilidade das empresas, onde os seus princípios eram detectar e prevenir fraudes e erros. A partir de 1940 até os dias atuais,
Com a evolução dos computadores, novos modelos de negócio foram inseridos, alterando a forma de prestação de serviço. Com isso, a auditoria tornou-se peça fundamental para o entendimento da situação financeira de uma organização e passou a ser explorado com maior rigor, principalmente na parte de consultoria, mantendo sempre o princípio de detecção e prevenção de fraudes e erros. Com isso, em um primeiro momento, o objetivo da auditoria de sistemas se baseava na manipulação de dados financeiros e contábeis. Com a evolução, surgiu a necessidade de auditar não só a massa de dados de sistemas financeiros, mas também o próprio ambiente de informática, para garantir a fidedignidade dos dados manipulados por computador. No entanto, as mudanças tecnológicas constantes e a carência de normas, metodologias e procedimentos na área de auditoria em ambientes informatizados tornaram-se alguns dos obstáculos mais comuns à realização de auditorias de TI. Dessa forma, surge a seguinte questão: o que é a auditoria? A auditoria consiste em uma atividade que engloba o exame das operações, processos, sistemas e responsabilidades gerenciais de uma determinada entidade, com o intuito de verificar sua conformidade com certos objetivos e políticas institucionais, orçamentos, regras, normas ou padrões. A filosofia da auditoria de TI está calcada em confiança e em controles internos, os quais visam confirmar se os controles internos foram implementados e se existem, e em caso afirmativo, se são efetivos. Portanto, pode-se aplicar essa filosofia em diversos setores de uma determinada organização, incluindo na questão de segurança. A auditoria de segurança de GSI determina a postura da organização com relação à segurança. Geralmente, o escopo envolve avaliação da política de segurança que está sendo implementada, controles de acesso lógico, controles de acesso físico, controles ambientais e os planos de contingências e continuidade de serviço. Por essa razão, ela é extremamente importante, visto que em muitos casos, em ambientes de tecnologia e de informação, a segurança é negligenciada. Dentre os seus objetivos, então, destacam-se: melhorar a eficiência do sistema e reduzir os custos, melhorar a qualidade do trabalho de auditoria, atender às expectativas dos clientes, globalização dos negócios e, por fim, destaque no mercado. No entanto, é necessária a automação do processo de auditoria, a qual pode ocasionar os seguintes benefícios: treinamento de pessoal e superação de resistências à tecnologia, decisão de quais tarefas devem ser automatizadas primeiro, avaliação, escolha e implantação de softwares e hardwares, gerenciamento dos arquivos eletrônicos, dispositivos de segurança e backups, instalação e manutenção de uma malha de comunicações, maior transferência de conhecimento entre os membros da equipe e entre trabalhos de diferentes equipes, economia de tempo das atualizações, melhor qualidade do serviço, formação de equipes virtuais, maximizando a especialização da equipe, fluxo de informações mais rápido, maior satisfação profissional, maior produtividade e tarefas executadas por profissionais qualificados. Bom, pessoal, chegamos então ao final do nosso vídeo, o qual tratou os fundamentos da auditoria de sistemas de informação. Muito obrigado e até a próxima.